Olá, sou Meire J. Costa e aqui nesse canal eu costumo trazer informações sobre espiritualidade que facilitem ou que traga uma vida melhor, mais plena para a gente do lado de cá. Não é só o conhecimento, é a aplicação desse conhecimento. É mais do que tempo da gente aplicar tudo aquilo que a gente traz da espiritualidade na nossa vida aqui, para que a gente tenha uma vida mais plena do lado de cá, né? Então, se você não me conhece, é esse trabalho que eu faço aqui já há algum tempo. E agora eu estou mudando um pouquinho o meu método de trabalho, porque nós criamos o clube de membros. Por quê? Porque eu estou trazendo informações diferentes, informações que muitas vezes as pessoas não estão muito prontinhas para receber, né? E é preciso eu me resguardar, ou é preciso, às vezes, eu ter uma liberdade maior para conversar com as pessoas que realmente estão ali com carinho comigo, ouvindo o que eu estou transmitindo. Então, por isso, esse vídeo aqui, eu não sei, como eu não faço script, eu não roteirizo nada, pode ser que esse vídeo seja jogado na íntegra aí para todo mundo, para o público aberto no canal. Mas pode ser que depois que eu grave, eu veja que alguns pontos devem ser restritos e devem ficar só realmente para os membros. Então, me perdoem se ele não for na íntegra. Eu espero que vá na íntegra. E que agora, depois que eu gravo, eu assisto para passar pelo meu crivo, para eu ver se realmente aquela informação pode ser jogada sim ou não. Eu preciso falar muita coisa para vocês e eu não posso ficar medindo muitas palavras, sabe? É preciso que a gente fale mais abertamente. Hoje mesmo nós vamos falar sobre dominação feminina. E isso vai passar pela liberação sexual, por situações de opressão mesmo que nós já viemos passando aí, né, como mulheres. A gente vai passar por questões que muitas vezes ferem um pouco a suscetibilidade das pessoas, então por isso é preciso haver esse resguardo. Eu espero que eu consiga transmitir de forma que as minhas palavras não possam ser deturpadas, tá? Porque muita informação que eu estou passando, eu sinto que aí as pessoas pegam um pedacinho e jogam e deturpam tudo. Então, por isso esse cuidado que eu estou tendo. E são informações que estão mudando muitos conceitos. Vocês vão ver o que eu vou trazer para vocês. Algumas dessas informações, elas são trazidas, algumas não, a maioria, né? São trazidas em projeções. Essa questão da dominação feminina, em especial, eu estou trabalhando com um grupo do lado de lá de consciências que estão trazendo muitas orientações para mim, que eu chamo das minhas a confraria das bruxinhas do bem, né? Quem está comigo aí que viu que no começo do ano eu estive em Nazaré, lá em Portugal, e eu fiz a ativação do protocolo 9, onde a gente fez quebra de crenças limitantes e desbloqueios emocionais. E durante a minha estadia lá em Nazaré, eu fiquei hospedada num hotel que tinha um bosque do lado. Um bosque daqueles de conto de fadas, né? Era um bosque muito lindo. E à noite eu tive a oportunidade de sair em projeção e chegar lá no bosque, encontrar esse grupo de mulheres que me acolheu com muito carinho, que não sei se eram marianas, se eram celtas, eram mulheres, um grupo só feminino mesmo, e uma delas, que vamos dizer assim, a professora-chefe, né? Ela parecia já me conhecia há muito tempo, e de tempos para cá, acho que umas 2 ou 3 projeções eu já tive com elas, já estive de novo nessa reunião feminina, onde muita informação é transmitida para nós, mulheres. Né? E com isso, meninos, eu não estou querendo dizer que a gente está formando um clã contra vocês. Esse é o meu medo, sabe? De pessoas que assistam assim, caíram de paraquedas e interpretem tudo errado. Então, não é isso. São informações importantes, principalmente nesse período de transição, aonde a gente precisa ter um cuidado energético maior com tudo, principalmente com o nosso corpo. Então, o papo de hoje vai ser justamente sobre essa dominação silenciosa sobre nós mulheres e que a gente nem percebe o que está acontecendo. E isso se dá principalmente através das relações sexuais. Por isso que a questão da liberação feminina tem muito a ver. Mas vamos deixar mais para trás. Bom, vamos começar do começo, né? Sem enrolação. Bom,
É importante a gente saber que tudo isso tem a ver com o meu trabalho, porque eu estou falando de energogenes. Todo o trabalho IETVA, ele está sendo realizado em cima dessa carga energética, genética, né? E dessa transformação aonde o método ele está trazendo uma ativação de poderes ou de propriedades, de capacidades ocultas ou que fazem parte do nosso código, do nosso DNA. Muitas eram tratadas como DNA lixo também, né? Que está lá, a gente não sabe para que funciona, mas a gente está fazendo essa ativação em nível energético, por isso que eu falo de energogenes, para não dar problema. Então, nós estamos trabalhando, ativando esses energogenes que permitem que a gente comece a ter poderes diferentes do que a gente tinha. O que quer dizer isso? Ampliando o poder de intuição, eu agora vou trabalhar o poder do equilíbrio. E justamente o poder do equilíbrio é que é importante nesse ponto da dominação feminina, porque o nosso organismo, nosso modelo biológico, nosso corpo aqui, ele foi criado para que nós tivéssemos um equilíbrio. Nós somos duais, mas é que a gente tivesse equilíbrio entre as partes. O nosso cérebro físico mesmo, ele é composto de 2 hemisférios, direito e esquerdo, razão e emoção, talvez masculino e feminino, né? Se a gente colocar um pouco assim. E nós temos também isso tudo influenciado pelos nossos chakras, que precisam estar em equilíbrio. Trabalhando dentro de um equilíbrio, eles vão determinar emoções mais equilibradas para que a gente consiga ter uma vida mais plena do lado de cá. Aliado a isso, nós temos a energia feminina e masculina que também circula no nosso corpo, não só em nível energético, mas orgânico, químico. Existe uma química específica que é transmitida para a gente pelos nossos genes, né? Então, essa química, ela opera de uma forma nos modelos biológicos masculinos, de uma forma nos modelos biológicos femininos. O nosso modelo biológico, a nossa raça, ela foi construída a forma a ter 2 gêneros, o gênero feminino e o gênero masculino, né? Aonde o gênero feminino trabalha com 2 pares de cromossomos XX e o masculino com XY. Isso a gente sabe, biologia aí, as nossas aulas de biologia lá no ginásio já ensinaram isso para a gente. Ok, beleza. O que a gente não ainda pescou, ainda não sacou, isso as minhas amigas lá, as celtas, as bruxinhas do bem, deram uma aula fantástica de corpo feminino e de como a gente recebe o homem, né, no ato sexual, é principalmente com a questão dos bichinhos que os homens ejaculam quando eles transam conosco, dos espermatozoides e da carga energética que cada espermatozoide possui, que isso talvez não tenha sido chamado a atenção, né, para a gente. E o que isso tem a ver com toda a emancipação, com tudo que a gente está conseguindo agora como mulher? É o cuidado que a gente tem que ter. Porque, como a gente não tem noção de energia, a maioria de nós não tem noção de energia profunda, né? A gente fala até numa questão de misturar energia, porque quando a gente tem uma relação com uma pessoa, nós estamos realmente nos entrelaçando energeticamente com essa pessoa. Há um entrelaçamento energético. Só que a gente não sabe que essa junção ou essa combinação aí, né, essa influência seja tão profunda, em nível mesmo genético até, e de funcionamento dos nossos energogenes, de todo o nosso funcionamento energético. Bom, a gente tem que ter uma noção, anotei algumas coisas aqui para eu poder não me perder, porque o assunto é importante. Primeiro, antes de eu começar a falar, isso aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia à castidade, a você não ter nenhum relacionamento, e nenhum tipo de apologia também à moralidade, não é nada disso. Eu vou falar para vocês de funcionamento energético mesmo, tá? Como aquelas mulheres me ensinaram e mostraram tão bem. Como eu consegui compreender o que acontece com o nosso corpo físico. E como a gente não percebe essa dominação.
Numa relação sexual, a gente tem um nível de, de aceitação, vamos dizer, a gente recebe no nosso organismo de 80 a 300 milhões de espermatozoides. Isso aí é o que a nossa ciência aí conseguiu medir, de falar o que é quanto o homem ejacula em cada uma das relações, mais ou menos, de 80 a 300 milhões de espermatozoides. Cada espermatozoidezinho, ele contém uma carga genética, né, que está vibrando dentro dele. No núcleo dele lá, ele tem a carga genética, traz o DNA, que é uma molécula que está vibrando. Ela está trabalhando ali, numa determinada frequência. Quando um bebezinho é formado, quando a gente tem a formação de um modelo biológico, o que vai determinar se é um menino ou uma menina é justamente esse cromossoma Y, que esse cromossoma é que determina a formação dos testículos. E a formação dos testículos, por sua vez, no bebê, ele desencadeia uma série de hormônios embrionários que vão fazer com que aquele bebezinho tome a forma do gênero masculino, se for Y, ou feminino, se for X, ok? Então, a gente sabe que toda a carga de desenvolvimento do fenótipo do nosso corpo externo aqui e funcionamento é determinado por aquele cromossomozinho lá, Y, ok? Quando nós estamos numa relação sexual, a gente não sabe a quantidade de cromossomos X ou Y que estão sendo ejaculados dentro da gente, porque alguns espermatozoides são X e outros são Y. A questão toda é esse Y, que ele vibra diferente do que nós vibramos. Ele vibra numa frequência masculina, que determina características masculinas, não só no fenótipo. Por quê? Porque nós temos estudos de energias feminina e masculina, que a gente sabe que organicamente, talvez em função das químicas todas que são jogadas no organismo, ou pela essa química é uma consequência só, né? Pela ativação dos próprios genes, que outra curiosidade engraçada é que os cromossomos XY, na verdade, os espermatozoides que têm o Yzinho, eles possuem muito menos cromossomos, muito menos genes do que o X. Uma diferença parece que de 27 para 1000, número de genes. Porém, eles têm muito mais genes desconhecidos do que o X, porque eles possuem uma carga muito grande do que é chamado DNA lixo. Então, isso daí significa, dentro da minha aula do lado de lá, que os meninos trazem informações bem diferentes daquelas que nós trabalhamos. São informações que esses genezinhos Y aí, né, esses cromossomos Y aí que estão dentro dos os genezinhos que trabalham dentro do cromossomo Y, eles vibram diferente dos nossos. E esse tipo de vibração pode acarretar também transformações energéticas na gente, que a gente não percebe. Então, uma coisa que a gente pode perceber é, com a liberação sexual, as mulheres tendo uma liberdade de escolher mais parceiros, de ter quantos parceiros quiser, que até então a moral não permitia isso, existia todo, né, uma coisa em cima da gente, e hoje em dia é mais permitido, embora a gente veja que ainda tem muita hipocrisia em cima disso, mas pelo menos está bem melhor do que no passado. Com essa liberação toda, a gente pode perceber também que houve uma certa mudança de comportamento feminino. Algumas se tornaram extremamente competitivas, agressivas, isso são características da energia masculina. Então, quanto mais parceiros a gente tem e quanto mais quantidade de atividade sexual nós temos, mais nós nos expomos ao funcionamento energético daqueles genes que não são os nossos, porque nós somos XX. Conseguem alcançar o perigo disso aí?
Então, ao mesmo tempo que nós estamos avançando em termos de liberdade, e isso emocionalmente ok, a gente começa a trabalhar num outro nível de chakras, isso é muito legal, porque são as nossas emoções. Se a gente for ver energeticamente, nós estamos nos expondo muito mais a nos transformarmos aos poucos, trabalharmos cada vez mais com a energia masculina. Isso é legal? Tudo tem que ter equilíbrio, né? Então, se a gente começa a trabalhar, é por isso que é importante a gente entender do funcionamento. É legal até o ponto que isso não nos afete. É legal até o ponto que não haja uma mudança. Um outro dado interessante que eu fui pesquisar, e que também elas falaram, eu não acreditei, e eu fui pesquisar, é que no nosso planeta, eu já tinha lido isso lá atrás, mas até fui pesquisar de novo, eu digo, bom, vamos ver, porque há pouco tempo atrás eu vi uma informação que eu digo, caraca, eu acho que eu dei informação errada lá atrás, mas não, estava certa. O nosso planeta ele é dividido mais ou menos igual em população feminina e masculina. É uma diferença muito ínfima. Falavam lá atrás que eram muito mais mulheres do que homens. Não. Hoje em dia já mediram. Em alguns países pode ser que tenha uma certa diferençazinha, mas nada gritante. Existe esse equilíbrio de Gaia. A Gaia produz, né, energeticamente e toda essa produção, tanto dos espermatozoides Y aí, né, é equilibrado. A gente não sabe como isso é produzido, existe uma série de fatores aí que os nossos cientistas estão estudando, mas a gente não sabe como é produzido o X e o Y, porque um vem e fecunda, mas porque existe um equilíbrio natural disso tudo, eletromagnético. Então, nós temos proporcionalmente a mesma população de mulheres e homens. As mulheres antigamente eram mais oprimidas, né? A gente tinha todo. Hoje em dia não é que não exista, não, tá, gente? Ainda existe opressão, ainda existe discriminação, ainda existe uma série de fatores que os homens dominam. Mas justamente por que os homens dominam? Porque eles trazem com eles essa energia da competitividade, da opressão, da violência. Isso é característica de funcionamento orgânico, químico deles. Essa química altera o funcionamento de seus chakras, de seus vórtices energéticos, para que eles trabalhem muito mais nos chakras mais baixos do que nos superiores. É característica feminina trabalhar mais nos superiores do que nos inferiores. Então, para que nós liberássemos, para que a gente conseguisse ter força para sair da opressão, porque nós estamos mano a mano em quantidade, porém, eles estavam superiores porque a força, a energia que eles trabalham é superior à nossa, em termos de. Aquela questão da força forte e da força fraca, né? Eles possuem a força masculina, ela é mais forte mesmo. A nossa força ela é mais fraca. Isso falando de nível energético, de produção de energia, da qualidade energética que é produzido. Em momento algum dizendo que os homens são melhores que as mulheres. Eles produzem uma energia que a química deles permite que eles trabalham numa vibração mais forte, numa intensidade maior. E isso é assimilado pelos chakras mais baixos, que traduzem em características de agressividade, competitividade, isso tudo, todas as características masculinas que a gente vê. É lógico que tudo isso é necessário para a gente. Nós estamos nesse plano material, a gente precisa de uma dose, né? De ter um pouco de uma certa competitividade, porque ainda tem muita gente aí competindo conosco. A gente precisa ter esse instinto também aflorado, que trabalha conosco o nosso instinto de sobrevivência, mas a gente precisa ter a nossa intuição aflorada. Em vez da competitividade, nós temos que ter a solidariedade, que é da energia feminina. Então, se a gente tiver isso tudo equilibradinho, ok. O problema é que a liberação sexual, e as mulheres começaram a querer cada vez mais ter essa liberdade, que é bacana, e é
e eu não quero que deturpem as minhas palavras, isso é legal, você ter igualdade de escolha de quantidade de parceiro, escolha de parceiro, só que como a maioria ainda não tem noção do que isso representa energeticamente no corpo dela, ela não se torna muito seletiva. E aí é que entra as minhas amigas do lado de lá na aula, falando do quanto a gente deve ser seletiva e ter noção do funcionamento desses genezinhos masculinos dentro do nosso corpo. Por quê? Porque nós somos configuradas também para uma absorção energética gigantesca. A nossa mucosa vaginal, ela absorve tudo. Olha, é engraçado que isso, aprendendo com elas, eu já tinha lido alguma coisa. Antigamente, as bruxas, aquela história das bruxas sentarem nos cabos de vassoura, voavam, não sei o quê, existiam rituais na floresta que realmente elas não usavam calcinha naquela época, né? E existiam rituais ao redor da fogueira que elas colocavam unguentos com ervas, com substâncias alucinógenas também ali, e elas sentavam, elas estavam sem calcinha, elas dançavam ao redor da fogueira, como se estivessem sentadas nos galhos, né? Daí a origem daquela história delas voarem em vassouras. Elas sentavam, porque elas sabiam que o contato da mucosa vaginal ali com aqueles galhos besuntados, com aqueles preparados lá que elas faziam, promoviam uma expansão da consciência, porque a mucosa vaginal ela absorve muito mais rápido do que as outras mucosas do nosso corpo. Então, nós temos esse poder energético na mucosa vaginal. E se a gente tem contato direto com os espermatozoides, a gente tem facilidade de absorver a informação energética que aquele espermatozoide contém. Muitas vezes alterando ou ativando energogenes na gente que estavam lá quietinhos, transformando a gente em criaturas, em seres desequilibrados, muitas vezes com a energia masculina muito mais alta do que a feminina, principalmente aquelas que têm uma vida sexual mais livre, que não se permite ter uma quantidade de parceiros, se permite ter várias relações sexuais por dia, por mês, sei lá, por quantas quiser. Não tenho nada contra isso, vou deixar isso bem claro, viu? Não é lição de moral aqui para ninguém. É só para que, principalmente, a gente tenha noção disso e a gente se cuide. Como a gente pode se cuidar? Né? Ciente disso tudo, as minhas amigas passaram até as coisas básicas que a gente deve ter cuidado. O uso de preservativos ainda não se tem fundamento, ainda não consegui pegar lá se realmente o látex ele consegue isolar esse tipo de energia. Eu não sei. A gente tem que pesquisar. Uma das dicas lá delas foi principalmente a questão da lavagem, da ducha vaginal, para que você tire um pouco aquela carga daqueles espermatozoides, que fiquem bem menos. É lógico que a gente vê que parece uma quantidade absurda, né? Algumas pessoas vão dizer assim, não, mas nem proporcionalmente ao que nós somos, só que pela nossa absorção por conta da mucosa vaginal, a absorção energética é muito rápida, é gigantesca. A gente não tem nem noção disso, dito pelas minhas amigas, tá? E talvez a nossa ciência aí possa, ou alguém que tenha informação aí, possa complementar isso aí para a gente depois nos comentários. Então, são informações que eu não estou aqui de momento algum jogando água fria no movimento das minhas colegas mulheres que estão buscando essa liberdade toda sexual, que é válido. A gente não tem que ser oprimida, a gente tem que ter liberdade de escolha tanto quanto os homens, né? Agora, fazer escolhas conscientes e dentro de um conhecimento orgânico nosso. A gente saber que nós temos um funcionamento diferente deles. Eles colocam a energia na gente, nós absorvemos. O homem, ele não recebe o nosso óvulo, ele não recebe a nossa carga durante uma relação sexual, e nós recebemos a carga energética dele toda.
principalmente dentro da nossa vagina, né? Que é preparada já para receber, já tem essa coisa. Então, é importante a gente ter esse conhecimento do nosso funcionamento orgânico, né? Sem ter e com isso, sem ter valores morais, sabe? Dizer isso é feio, fica feio para a mulher. Não, só se cuidem. Procurem se cuidar, principalmente escolher os seus parceiros. Observe o comportamento do parceiro. Quanto mais agressivo o parceiro for, mais ele tem essa energia forte. Ele produz isso mais fortemente. E mais facilmente você, de repente, vai assimilar a energia dele. Observe o comportamento do seu parceiro. É importante nesse momento que a gente, cada vez mais, a gente seja seletiva. Que a gente observe com quem a gente está se relacionando. Que tipo de informação eu estou trazendo para o meu corpo? Que essa pessoa está transmitindo. Volto a falar, a gente não deixa a nossa carga genética neles, mas eles deixam na gente. E outra coisa, o orgasmo, na hora do orgasmo, há uma abertura, uma expansão e uma abertura energética de captação. Então, tanto eles, lógico, eles ficam mais suscetíveis no momento que eles estão ejaculando ali, mas eles estão abrindo para doar e a gente está abrindo para receber. Então, o orgasmo, ele é uma brecha energética para que a gente assimile isso também. Tenha consciência, né? Não é sair aí sentindo com um, sentindo com o outro. Preste atenção. É tempo da gente ter autorresponsabilidade. Vamos crescer, sim. É importante que a energia feminina agora cresça, né? Que nós possamos cada vez mais colocar para o mundo os nossos poderes também, que foram tão abafados, principalmente toda essa questão de sensibilidade, percepção do mundo extracorpóreo, isso tudo é característico feminino. É por isso que até então a humanidade sempre tratou o extracorpóreo como algo ou proibido ou secreto, né? Que a energia masculina estava dominante e eles não têm tanta facilidade que nós temos de enxergar o outro plano. Porque isso é orgânico, gente, é funcionamento de frequência. A gente trabalha numa frequência que permite que a gente tenha acesso com mais facilidade ao outro plano. Os meninos não têm isso. Não estou falando de forma generalizada, tá, gente? Cada um de nós é um composto diferente, então podem existir exemplares masculinos que têm uma sensibilidade tamanha, igual ou maior do que um exemplar feminino. Mas a gente está falando de modo generalizado. Então, é preciso que cada vez mais a gente consiga firmar o nosso local, o nosso ponto no mundo, né? As nossas opiniões, as nossas escolhas, para que cada vez mais tenhamos um funcionamento emocional através dos nossos chakras equilibradinho, certo? Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque silenciosamente, também caminhando junto com a nossa liberação sexual, tem essa dominação silenciosa. A gente nem percebe o quanto a gente está sendo dominado. Daí a gente acha que, ok, eu sou livre, eu dou para quem eu quero, faço o que eu quiser, tenho quantas pessoas eu quiser, sou igual, tá? Só que você não sabe que esse tipo de comportamento está fazendo com que eles dominem você sem você perceber. Então, não é questão moral, é questão de inteligência, de conhecimento energético. Não haja assim, não deixe que te domine. Se preserve, sabe? Cuide muito do seu corpo e do seu funcionamento energético. Nós vamos fazer essa transformação, eu digo nós, a força feminina, sem a gente deixar ocorrer o desequilíbrio. Porque, apesar de sermos um pouco mais enfraquecidas em nível energético, a nossa qualidade é mais alta. Nós trabalhamos com frequências mais altas. Então, nós temos condição de transformarmos o planeta se nós pudermos exercer a nossa frequência natural, equalizando a força masculina. Se a gente for dominada por eles, isso vai
desequilibrar e vai degringolar. Então, a gente precisa ter essa consciência. Eu sei que é difícil, né, a gente falar sobre esse tema, porque algumas podem entender que eu estou aqui fazendo como é que é, apologia a gente contra aquelas que já conseguiram ser livres, e não é isso, tá? Não é isso. É só se cuidem. Tomem cuidado mesmo, porque isso é uma manipulação silenciosa. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, está achando que está se libertando, a gente está absorvendo toda a carga energética também, que vai nos transformando silenciosamente em seres desequilibrados e pendendo mais para o lado da agressividade, do lado mais masculino mesmo. Então, não é só uma questão de comportamento, é uma questão energética. É perigoso, né? Bom, eu vou fazer agora em Quito o protocolo 2, que é justamente que trabalha com equilíbrio, tentando equilibrar essas formas, trabalhar, equilibrar isso na gente. Eu sei que você pode estar pensando, esse papo todo aí é para vender alguma coisa. Não, eu estou fazendo esse trabalho de todos os protocolos do método Yetva, eu tenho que estar nesses locais para fazer essa ativação desse equilíbrio, eu tenho que estar lá no meio do mundo, eu tenho que estar lá na metade mesmo, para poder pegar a força do meio a meio, não tem jeito, né? Isso também tem um custo. Então, você que está podendo fazer agora, ok, você faça. O que eu posso te garantir é que realmente todas essas ativações estão trazendo transformações na vida das pessoas, essa também vai trazer. Eu também estou indo lá para buscar o meu equilíbrio, para que eu tenha mais equilíbrio, e isso também é uma proteção natural, porque quando a gente ativa esses energogênezinhos, eles vão equalizando naturalmente a energia que a gente recebe, porque até então nós não estamos com isso ligado, algumas de nós, a maioria, dito pelas minhas amigas do lado de lá. Quando a gente ativa esse energogênio, é como se nós tivéssemos ligado o nosso equalizador. Então, a gente recebe essa energia masculina, mas a gente consegue modular as frequências e não ser manipulada por elas, transformando a nossa forma de agir, ou transformando também, ou ativando alguns energogênios que não deveriam trabalhar agora, né? Que também a gente sabe que tem toda essa questão de ativar um, acender um e os outros deixar apagadinho, porque existe uma sequência para que a gente possa fazer essa evolução, e é isso que a galera do lado de lá está trabalhando para trazer essa sequência. Então, aqueles que podem fazer, que querem, que estão acreditando no trabalho, façam, estejam comigo lá participando. Na verdade, você vai estar participando da sua casa, eu que vou lá para Quito, mas participa, se inscreve, procura aí algum lugar para se inscrever. E aqueles que, não, pô, mas eu não posso, você está cobrando, calma. Calma que eu estou confiando no trabalho da espiritualidade. Essa semana mesmo eu abri, gratuito, para todo mundo aí que estava comigo, a ativação da cura. Foi na quinta-feira, eu abri. Então, se você dizer assim, mas eu não posso agora. Se você estiver junto da egrégora, estiver participando, estiver acompanhando os vídeos, você vai ser avisado na hora certa, como tudo, toda a nossa conexão com o outro lado vai ser feita assim. A gente vai estar na hora certa, avisado no momento certo para aquilo que a gente precisa. E eu estou fazendo a minha parte, que é de vez em quando abrir para todo mundo, tá? Então, aguarda, que pode ser que, sei lá, daqui a um mês, 3 meses, ou quando, não sei. Eu sempre estou esperando orientação do lado de lá para que eu possa fazer esses abertos. Quando eles parece que eles ficam de prontidão, agora abre. Aí chama um, chama outro, chama outro, chama outro, você abre o teu celular, está lá a notificação que eu estou ao vivo, você entra e faz. Então, tem que me acompanhar, tá? Se inscreve no canal, se inscreve lá passa a me seguir no Insta também, que geralmente eu vou lá e aviso o que eu vou fazer. Então, vai chegar para todo mundo que tiver que chegar. E se você tiver condição de fazer, faça, porque está dando certo. E principalmente essas ativações, elas estão transformando a gente energeticamente. Elas estão fazendo uma transformação silenciosa, mas importantíssima. Eu sinto isso em mim. A cada ativação que eu faço, eu estou percebendo. E as pessoas que estão me acompanhando estão percebendo também. Né? Depois é só olhar aqui nos comentários para ver o que as pessoas estão fazendo. Então, é isso que eu estou trabalhando para trazer para vocês. A gente precisa ter cada uma dessas
propriedades, né? Que agora vai ser equilíbrio. A gente ativou a intuição. Lembra que eu fui lá em Saint-Marie de la Mer fazer intuição? A gente já ativou o poder que a gente tem nos energogênios da palma das nossas mãos, e por aí vai. Cada uma dessas ativações estão fazendo transformações energéticas no nosso corpo e estão trazendo informações novas para o nosso corpo. Não é à toa que o pessoal tem esses revertérios enquanto faz, né? A maioria tem dor de barriga, tem informação nova que está chegando no nosso corpo. Então, são defesas para tudo isso que está sendo colocado aí para a gente e que ainda vai vir muito mais coisas, tá? A gente está usando essa tecnologia toda, não tem jeito, eu preciso estar nesses locais, eu tenho que estar lá para poder pegar energia, a gente está num mundo material, isso tem um custo, então é desse jeitinho, tá bom? Mas as pessoas que estão abraçando a causa aqui comigo, estão ajudando, agradeço de coração vocês que estão fazendo, que estão proporcionando também para que isso chegue para outras pessoas. Como essa semana chegou a cura para as pessoas que não tiveram como acompanhar quando eu fui lá no México, mas agora chegou. E tudo tem o tempo certo para acontecer, gente. Confiem. Eu sei que a gente fica numa ansiedade, mas tudo, eu confio cada vez mais na espiritualidade, nessa galera que está trabalhando comigo lá, que até comigo o processo não é do jeito que eu quero. E cada vez mais eu estou vendo isso. Não é na hora que eu quero, é na hora que tem que ser, na hora que tem a necessidade de acontecer, tá? Então, é isso. Quem pode, vem, vamos lá, vamos participar do projeto. E quem não pode, não fique triste, que vai chegar para você de alguma forma também. Confia, tá? Confia, seja humilde, reconheça que é tudo um processo de construção. E às vezes falta um tijolinho ali que vai ser colocado na tua construção para que você possa depois continuar no caminho. É assim que funciona, tá? Então, esse era o papo aí, mais ou menos, sobre a dominação masculina sobre nós, mulheres. Prestem atenção, sejam cuidadosos com o corpo de vocês, com a condição energética. Isso aqui não é para dizer que nós somos melhores do que os meninos, não é isso. Somos diferentes e a gente precisa cuidar da nossa energia, porque somos importantes na transformação do planeta. A energia feminina, ela é fundamental para que o planeta, assim como a masculina também, mas em equilíbrio. Então, é preciso que a gente consiga elevar esse nosso nível para ficar igualzinho ali, para que a gente leve o planeta para um outro patamar. Se tiver em desequilíbrio, tanto mais feminino quanto mais masculino, vai dar ruim, tá? Então, a gente precisa trabalhar para que a gente se mantenha igualzinho. Para isso, conhecimento está aí, né? Então, e olha, o ET Bilu falava, busquem o conhecimento. Eu digo, usem o conhecimento. Não adianta só a gente buscar, a gente tem que usar e aplicar no nosso dia a dia, que é isso que faz com que a gente cresça de verdade. Bom, era tudo que eu tinha para falar por enquanto. Mais uma vez, muito obrigada e fiquemos todos com a luz.